todos vocês. Eu não sou o senhor Mistifório, tá? Eu sou o Alexandre Schettini agora, tá? E a gente está muito, mas muito feliz com a presença de todos vocês aqui, porque esse lançamento é um lançamento muito especial para a gente, que é um lançamento que marca também a nossa pequena jornada de um ano de Editora Mistifório. E a gente está coroando esse um ano com o lançamento do Mila Emílio em Orcs e Crepiocas, que é o nosso projeto que estourou a boca do balão. Né? Meu Deus, estourou a boca. Estourou a boca do balão. Denunciou a idade. Estou nos 30, tá? Então denunciou a idade mental. Se denuncia a idade, não entendi, explica. Você entendeu, se entregou também. E por que a gente considera esse quadrinho um quadrinho muito importante para a trajetória da editora Mistifório? Estou aumentando o ganho do... Justamente porque quando a gente está falando de arte e ciência, a gente está falando de duas vertentes de disputa que se unem, mas têm mais ou menos um objetivo comum, que é a disputa pelo imaginário da população. Então a gente está muito acostumado a entender a arte como puramente estética ou como puramente um objeto de desejo e tudo mais. E a gente está muito acostumado a receber aquela lógica de que a minha arte é o meu ponto de vista, e a gente esquece que se a gente toma consciência do que a gente está produzindo, a gente consegue direcionar toda essa nossa experiência, a nossa vivência e tudo mais para disputas que podem impactar as pessoas como um todo, né? A arte ela tem uma característica interessante que você consegue fazer a pessoa refletir sem tomar um esporro, entendeu? Você lê aquele quadrinho, ela vai sentar, depois ela vai ficar no canto dela e vai falar assim, olha só, tomei uma lição aqui. Ela, às vezes ela pode até sentir uma vergonha alheia, mas a gente está tocando no íntimo da pessoa, e isso é muito importante. Então, a gente não poderia ter parceiros melhores do que o Globalogia, que está nessa disputa há muito tempo, falando contra a corrente, comprando brigas e falando de divulgação científica num país que a gente viu que pode causar não conversa sobre temas que podem ser muito cabeçudos, né? Boa tarde a todos. Eu sou Emílio Garcia, não sei se todo mundo que está aqui me conhece. Eu sou professor. Eu sempre gosto de falar que eu não sou nada. Eu já estive professor, já estive criador de conteúdo, porque sei lá o que vai acontecer. Eu e a Camila, a gente está no YouTube desde 2016, criando conteúdo de ciência, num canal chamado Blabalogia. Dentro do Blabalogia surgiu um outro projeto que por um tempo ficou conhecido como Café com Que sou eu, Carlos Ruas e Pirula, e depois com a adição da Camila, que era um bate-papo sobre ciência com 3, 4 amigos, que a partir de 2021, 22, a partir de 2023, vira um podcast chamado Três Elementos, que é um projeto que a gente tem também no YouTube. A gente resolveu falar de ciência na internet por uma razão muito simples, porque ciência é legal pra caramba, e a gente estudava coisas que a gente achava muito legal, e a gente achava injusto que essas coisas não fossem espalhadas para todo mundo. Pô, ciência é legal pra caramba, o jeito de fazer ciência é muito legal, o jeito que a ciência faz a gente enxergar o mundo é algo que a gente sempre achou muito interessante. Então a gente resolveu inicialmente contar as descobertas científicas. Então, o que está sendo descoberto no mundo e como é feito. Nesse processo, a gente passou por um processo de politização. Então, a gente começou a entender o nosso papel como pessoas políticas na sociedade em que a gente vive. Então, se você viver em sociedade, você já está exercendo um ato político. E a gente começou a perceber que a gente começou a ter influência sobre um grupo de pessoas e que não era justo, pelo menos no nosso ponto de vista, que essas pessoas não entendessem o nosso ponto de vista de mundo. Então, o blá blá, e inclusive o meu papel nos Três Elementos, eu vejo muito como isso de
trazer discussões para dentro dos nossos projetos que saiam um pouquinho daquilo que a gente vê como a ciência pura, da descoberta do bicho novo, da descoberta da planta nova, mas a gente entender por que a descoberta do bicho novo é relevante para o mundo em que a gente vive, por que a gente precisa gastar dinheiro para descobrir isso, e por que a visão científica de mundo é uma visão científica interessante. Só que aí a gente começou a encontrar um problema. O problema que a gente começou a encontrar, pelo menos eu vou falar de mim, a Camila já fala dela, falou muita gente, mas ela está com o microfone na mão, é que eu estou ficando velho. Eu sou um homem de 44 anos, careca, branco, de barba ficando cada vez mais branca, e aí eu comecei a perceber que o público que eu tinha, ele era muito parecido comigo. Então ele se identificava comigo. Então eu pego o público do Blá Blá, é um público de 24 a 35 anos, em sua maioria um público masculino, que é uma coisa que sempre nos incomodou. E a gente começou a pensar em como a gente poderia atingir um público que não seja a gente, que tivesse uma outra cara. Que não seja você. Que não seja eu. Que não seja, porque assim, por muito tempo eu fui a cara do Blá Blá. A Camila sempre esteve no Blá Blá. Desde o começo, ela participa de todos os roteiros, ela é autora de tudo que eu represento, a cara ali no Blá Blá, mas ela aparece menos do que eu. Ela aparece menos no Três Elementos, apesar dela ser talvez a peça que faz o Três Elementos funcionar dentre os criadores de conteúdo, fora a equipe técnica, que também é fundamental. Então, um dia eu estava na live, eu sempre conto essa história, eu vou contar infinitas vezes, e aí chegou um superchat perguntando pra gente o que a gente queria fazer. Emílio, o que vocês queriam fazer que não seja só YouTube? E aí eu dei aquela resposta genérica. Sei lá, eu quero escrever um livro, plantar uma árvore, filho eu já tive. Eu falei assim, eu gostaria de fazer um quadrinho de ciência. E um quadrinho voltado para crianças. Acho que isso é a mais importante desse projeto. Eu vi esse comentário ao vivo. Ele viu esse comentário ao vivo, porque lá no Blá Blá tem o e-mail de contato, e uma semana depois chega um desenho de um cara falando assim, olha, eu sou o Alexandre, eu vi que você falando que queria fazer quadrinho, vamos fazer um quadrinho juntos? Vamos fazer um quadrinho de ciência junto para a criança? E aí eu fiquei super empolgado, falei, vamos marcar uma conversa. E a história que eu sempre conto é que ele falou assim, me passa seu endereço aí, então, que eu vou na sua casa. E a gente mora na mesma rua, na mesma cidade. E ele passava com o filho dele na frente da minha casa, sem saber que era minha casa, passeando sempre. Aí o dia que ele tocou a campanha de casa e falou assim, vim para a reunião, falei para ele, cadê seu carro para colocar para dentro? Ele falou, não, eu vim a pé, eu moro naquele prédio que está ali, ó. Então, as coincidências, eu não acredito em coincidência nenhuma, e eu sou extremamente cético. Na verdade, começou com uma mentira, eu tive que comprar o apartamento só para... Exato, só para me convencer. Na verdade, ele não morava lá, ele me stalkeia há anos para estar lá. É que você falou na live, você falou, segue a gente, eu comecei a seguir. Literalmente, né? Literalmente. Eu olho pelo retrovisor, tá você lá, né? E aí uma coisa que eu acho que o Alexandre falou muito bem, que eu acho que é fundamental, na nossa visão hoje a gente vive um mundo em disputa. E é uma disputa constante. É uma disputa por espaço de todas as maneiras. E sendo bastante político nesse primeiro momento do papo, sendo muito duro com quem está assistindo, é uma disputa que a gente está perdendo. A gente está perdendo de verdade. E a gente está perdendo por N razões. E nós estamos perdendo, para começar, porque a gente não tem grana para fazer os projetos. É uma coisa que eu gosto bastante de dizer, quando a gente fala do projeto do quadrinho, é que ele é um projeto bem sucedido, inclusive financeiramente. A gente vendeu bastante quadrinho, foi incrível, a gente está muito feliz com o projeto, mas a nossa meta foi uma meta baixinha, porque a gente não tinha grana para pagar. O Alexandre topou o projeto e falou, eu pago, e a gente estava no desespero de devolver o dinheiro do Alexandre para conseguir fazer isso. E é uma coisa muito interessante que, assim, esse quadrinho, durante o período que ele esteve em campanha, ele fez girar muitas pessoas por trás de suas forças de trabalho. Assim, a gente teve o Wesley fazendo as capivarinhas que vocês viram, telando uma a uma. Teve o Rodrigo desenhando. Teve a Mari fazendo os caderninhos. Foram sempre pessoas que estavam trabalhando por trás, que a gente nem fica sabendo. Aí a gente inventava a meta e colocava a Janis para fazer, né? Que a gente inventava a meta. Não fazia. E eu acho que uma coisa que a gente gosta muito do quadrinho, voltando ao começo do que eu falei, e eu falo muito, eu sou professor, eu vou falar a tarde inteira, se vocês deixarem, é que a gente volta para esse ambiente de disputa. Então, eu cheguei aqui,
que eu esperava encontrar quando eu cheguei aqui? Eu esperava encontrar o nosso público com a nossa cara. Então, eu esperava encontrar pessoas adultas que apoiaram um projeto de um quadrinho que a gente nunca enganou ninguém. Todo mundo sabia que era um quadrinho infantil. Todas as vezes que eu falei sobre Mila e Milho, eu falei, gente, o público-alvo do quadrinho é um público de 8 a 12 anos. A gente pensou muito, com muito cuidado sobre isso, e a gente acreditava que as pessoas estavam comprando porque gostavam da gente, porque achavam o projeto do quadrinho legal, porque achavam interessante. E aí a gente começou, depois que a gente começou a enviar os quadrinhos, começou a receber mensagens das pessoas falando, eu tô lendo com o meu sobrinho, eu tô lendo com o meu filho. E aí eu sou trouxa, que eu fiquei emocionado, porque eu acho isso muito foda. Eu acho incrível que a gente... eu acho isso muito legal, eu não posso ficar fora. Porque eu não falo com criança, esse é o problema. E eu acho incrível porque a gente volta para aquela história de disputa de espaço. Eu acho que a gente tem que começar a entender o mundo e a criar um mundo que ocupe esse espaço desse imaginário que o Alexandre fala. Eu acho que a gente tem que começar a colocar na cabeça das crianças que existe possibilidades de um mundo diferente. A gente não pode ser fatalista. Eu vou voltar para uma frase que eu falei agora. A gente está perdendo, mas a gente não perdeu ainda. Há para o mundo ser diferente do que o mundo é. E eu acho que ocupar esses espaços, ocupar a internet, ocupar quadrinho, fazer quadrinho para criança, fazer quadrinho para adolescente, criar conteúdo na internet, escrever livro, é a maneira que a gente tem para mostrar para quem está lendo, para o nosso leitor, quem quer que seja, que existem alternativas, que essas alternativas são viáveis e que a gente precisa, sim, lutar por essas alternativas. A gente precisa lutar por um mundo mais justo, a gente precisa lutar por um mundo mais igualitário, a gente precisa lutar por um mundo mais racional em alguns aspectos. E por mais que seja um quadrinho feito para criança, tudo isso está no quadrinho desde o começo. A ideia de que pessoas diferentes podem conviver está dentro do quadrinho. A ideia de que pessoas podem ser incríveis, independente da sua idade, independente da sua cor, independente de tudo, está tudo no quadrinho. Não é o tema do quadrinho, porque não precisa ter ser o tema do quadrinho, mas está lá no... E vamos combinar, né? Tem uma capivara, né? E aí a gente apela. Aí, para a história ficar fofa, a gente coloca uma capivara. Então, a história do quadrinho, para mim, é essa. É um dos projetos que deixa a gente mais orgulhosos. A gente está na internet faz tempo e pegar o quadrinho na mão a primeira vez. A Janice me perguntou isso. Como foi pegar o quadrinho na mão a primeira vez? Cara, é absurdo, assim. É um negócio que há um ano a gente nunca imaginava que ia acontecer. Vocês estarem aqui por causa de um quadrinho é um negócio que, para mim e para a Camila, não existiria. E trabalhar com essas pessoas talentosas para a gente também, porque é difícil pra caramba fazer quadrinho. Eu não tenho a menor ideia de como faz quadrinho. Se não fosse o Alexandre, se não fosse o Rodrigo, se não fosse a Janice, emprestando para a gente, contribuindo com o talento deles para isso, em nenhum momento um projeto desse sairia. Porque eu não sei escrever diálogo, eu não sei escrever ação, eu não sei desenhar. Na hora que chegava o desenho do Rodrigo com uma cena de ação que estava na nossa cabeça, eu falava, cacete, tá muito melhor. Eu falava, que legal, tá muito melhor do que eu jamais imaginaria. Eu ficava emocionado de ver aqueles pedacinhos. E ver tudo pronto, ver tudo impresso na nossa mão, é muito legal. E isso é uma outra coisa que me deixa muito orgulhoso. Ela me perguntou, você é um dos autores? Não, você que desenhou? Eu falei, pelo amor de Deus, quem sou eu para desenhar um negócio desse? Então, sem o talento dessas pessoas, a Janice escreve as últimas páginas, que é o Diário da Mila, a gente já estava pensando no livro que a Janice ia desenhar, do Diário da Mila, de tão maluco que a gente está com esse projeto. Então, é um projeto que deixa a gente feliz. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui. Chega, já falei demais. Essa foi só a apresentação do Emílio, tá? Eu sou Emílio Garcia, se você não me conhece. Esse é o meu cartão de visita. Daqui a pouco a gente... Querido, vou dizer que depois de tudo que você contou pra gente, assim, falta, né? Mas eu acho que uma coisa que eu gostei muito de hoje, além de encontrar todos os adultos aqui, é de encontrar as crianças. Esse livro foi feito para vocês. Eu espero que vocês gostem. Quem já leu tenha gostado. E se tiverem críticas, por favor, me avisem. A gente melhorar numa próxima vez.
A gente tinha um sonho, besta, porque a gente é bobo, né? Na vida, assim. Se a gente quisesse ficar rico e ganhar dinheiro, não tinha feito biologia. Mas a gente tinha esse sonho de fazer biologia. Primeiro, um sonho muito egoísta, porque a gente queria a gente entender o que era esse mundo natural. Quando a gente percebeu a forma de entender esse mundo natural e como que era essa forma, e que isso era tão mágico quanto o próprio mundo natural, a gente queria contar isso para todo mundo. Aí a gente virou professor. E não contente em virar professor, a gente abriu uma escola. E não contente em abrir uma escola, a gente abriu um canal. E depois um podcast. E depois a gente juntou nossos amigos num podcast. E aí, ainda bem que a gente encontrou outras pessoas tão empolgadas com essa ideia que nos ajudaram a tornar essa história possível, que realmente, sem eles, na verdade, assim, eles são os caras que puderam fazer com que essa história existisse, com que a gente pudesse ampliar para um público que antes não era nosso. Então, ver as crianças aqui deixa a gente realmente assim meio emocionados e, quem sabe, até um pouco com medo, porque eu sei que eles são críticos bem severos. Que vão exigir a sequência. Então, aí a gente já tem que bolar sequências e sequências. Tem várias na cabeça do Emílio. É até interessante. Eu vou passar a palavra para você, tá? Você não é só o desenhista hoje, não, tá? Melhor é a frase: você não é só o desenhista. Não. Isso é bem Achei esquisito. É o que eu escuto normalmente, eu também sou desenhista. É muito interessante isso que você falou agora, porque assim, perguntaram pra gente por que você colocou um nome estranho para a editora de falar, né? Mistifório, o que é isso? Mistifório significa confusão de muitas coisas, né? Esse nome surgiu antes de eu querer pensar em ter uma editora. Mas a ideia era justamente assim, eu sempre quis fazer muita coisa, música, podcast, quadrinho, eu sempre quis fazer tudo isso, mas assim, eu não conseguia dar vazão de forma individual, né? Então, quando eu falei, agora eu preciso me unir a pessoas que têm as habilidades que eu não tenho. E aí, assim, não é à toa que em um ano a gente conseguiu fazer projetos inacreditáveis. Principalmente quando você se abre para para chamar quem tem as habilidades que você não tem, né? Construir com as pessoas. Então, assim, se eu fosse fazer um quadrinho de biologia, ia ser um fracasso. Especialistas fazendo um quadrinho com a gente. Eu adoro desenhar, eu sou desenhista, mas assim, um projeto como esse precisaria de o desenhista. Então, assim, é muito interessante a gente abrir a cabeça e pensar que a construção coletiva ela é sempre mais rica. E você está trazendo vivências de muito tempo, de estudo, realmente a gente não consegue ter a habilidade de todo mundo. Isso é muita divulgação científica, né? Na divulgação científica você não consegue ter todo o conhecimento da ciência. Você está ali sendo porta-voz de outras pessoas que estão construindo, né? No fim das contas, um quadrinho como esse, ele é um legado da humanidade, né? É um legado da humanidade. Toda obra, no fim das contas, é um documentário do seu tempo. É que você falou assim, eu não conseguiria fazer um quadrinho de biologia, seria terrível. Cada um de nós, isoladamente, não conseguiria fazer um quadrinho de biologia. E eu acho que isso tem muito na nossa história, da parte de colaboração, de que a gente juntos consegue fazer coisas muito mais legais e mais incríveis do que cada um isolado no seu cantinho. Acho que esse quadrinho ele ficou gostoso porque fala de ciência, mas fala um pouco do que é a nossa sociedade também. Para que caminho a gente podia ir num aspecto mais colaborativo, como foi o nosso. Eu gosto muito dele, eu estou super orgulhosa. E para dizer, gente, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi, assim, é legal. É muito putz. E agora, Rodrigo, faça seus pareceres sobre o quadrinho, poxa. Você que deu vida a todas as que a gente planejou, todas as artes conceituais estavam ali, e a gente ia recebendo, é uma coisa inacreditável, né? Eu fiz a colorização, tá? E depois vocês me dizem se eu estraguei ou não o desenho do Rodrigo. Você quer dizer que você desenhou dentro da linha, é isso? Você colocou a cor dentro da linha. Ele mandou o desenho pronto e você foi lá e coloriu, colocou, só colocou dentro da linha, é isso? Ah, entendi. Sacanagem, né? Ô, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rodrigo de Freitas e
fui o responsável pela parte do desenho, né, desse quadrinho. E eu já estava até conversando com eles, conheci o Emílio e a Camila presencialmente aqui hoje, né? Então até falei para eles que eu não conhecia os dois antes desse projeto, mas assim que o Alexandre fez essa ponte com a gente para esse projeto e a gente começou a interagir, sim, indiretamente, né? Mas comecei a acompanhar o trabalho deles. Acho que o que a Camila falou disse, que é um trabalho com um projeto foi muito gostoso, assim. Eu falei isso, comentei isso com eles também porque não era só pegar o roteiro que eles trabalharam né, e mandaram para mim, mas também colocar um pouco do que o Emílio falou. Pô, eu não imaginava essa cena dessa forma, então eu tentei ao máximo colocar o que eu tinha de habilidades também, né, de perspectiva, de sequencialidade, tudo, para poder traduzir o que vocês tinham em mente, sabe? Eu senti uma responsabilidade grande, porque eu senti que vocês tinham um carinho muito grande por esse projeto. E, e foi muito bom, porque eu gostei muito dos personagens, né? Vocês três, assim, conseguiram criar um contexto muito legal, acho que um mundo muito legal, onde, como vocês falaram, né? Conseguiram passar temas importantes de uma forma bem fluida, assim, então isso é legal numa narrativa. Então, eu gostei bastante, assim, como alguém que sempre trabalhou com quadrinhos, fazer esse projeto foi muito legal. Eu senti que teve uma sinergia muito boa e foi muito bom de fazer, bem legal. Eu acho que você está me dando um elogio que eu não tenho. Porque a hora que você fala assim, eu consegui traduzir em quadrinhos e que estava na sua cabeça, é uma grande mentira, porque nada estava na minha cabeça. Eu pensava, vai ter uma cena de ação que o personagem vai do ponto A para o ponto B. Na minha cabeça era isso que estava. Aí ele mandava a cena e eu falava, puta merda, desculpa, que legal! Nossa, que animal, ficou incrível. E aí o Alexandre falava, não, ele faz uma sequência de. E aí o Alexandre ia lá para casa para a gente discutir o roteiro. Ele falava, não, aí a Mila vai ficar em cima da capivara, aí a capivara, aí ela vai pular para a árvore assim. A Camila consegue imaginar isso muito bem. Mas eu não consigo, eu tenho uma dificuldade bem grande para visualizar as coisas. Então eles ficavam assim, nossa, vai ficar linda a cena. E eu assim, E eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando até ver aquilo pronto. Então, não, daí a mina correu com a capivara e subiu na árvore. E eu, do que vocês estão falando? Porque a minha cabeça funciona de uma maneira um pouquinho diferente da cabeça deles. E aí, a hora que eu via aquilo em papel, eu falava assim: era isso que eles estavam querendo dizer com a Camila pulando da capivara para a árvore. Olha que interessante, assim. Então, eu acho isso é uma coisa legal. E tem um outro aspecto que eu gosto de dizer, que é, desde o começo, quando a gente sentou para conversar sobre o projeto, a gente não pode achar. Esse é um conceito que é difícil das pessoas entenderem. A gente quer ganhar dinheiro. A gente precisa pagar as nossas contas, a gente precisa sobreviver. É isso. Esse é o nosso trabalho. Mas a gente não quer ganhar dinheiro sozinho. Acho que essa é uma outra diferença desse projeto. A gente quer usar o dinheiro para fazer outros projetos e contratar pessoas incríveis e pagar o que essas pessoas incríveis merecem receber por aquele trabalho. E ganhar o que a gente merece também. A gente não, por isso que eu falo assim, é importante a gente entender o nosso valor, mas acho que uma coisa que nós três, quando a primeira vez que a gente conversou, que a gente tenta fazer, a gente ainda está aprendendo, nós ainda estamos tropeçando, nós ainda estamos entendendo. E acho que uma coisa muito legal é que a gente quer disso das pessoas que trabalham com a gente também, que as pessoas se valorizem, se sintam valorizadas, porque isso é fundamental para a gente. Porque a gente, eu quero, acho que é legal ter um dinheirinho, mas é legal fazer isso com as pessoas que também merecem pelo trabalho, que têm habilidades que a gente nunca vai ter. E acho que esse é um diferencial do nosso projeto desde o começo, esse é o diferencial da Mistifória. Que a hora que a gente sentou com o Alexandre para conversar, essa parte de como o projeto ia ser, ela já estava resolvida na nossa cabeça. Eu não precisei convencer o Alexandre de nada, de que isso era importante. Isso é importante para a editora dele também, é importante para o que ele entende do projeto dele também, é importante para que outros projetos saiam. É importante para eu chegar para o Rodrigo e falar, vamos fazer de novo, e ele se sinta valorizado a ponto de falar, vamos, porque foi legal em todos os aspectos. Se assume esse compromisso em público? Depois dessa pressão, você vai falar, não aprendi todo mundo. Fala que não aí, quero ver gravado, tá? Tá filmado. Então, acho que também tem esse outro lado de como a editora está surgindo
porque eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível e eu acho que isso tem um potencial gigantesco de não dar certo. O Alexandre é idealista demais, do mesmo jeito que eu e a Camila somos idealistas demais. Só que eu acho que mesmo que não der certo em alguns aspectos, vai ser incrível de qualquer jeito. Eu acho que tem esse lado também. A gente está fazendo do jeito, mais uma vez, no caso meu e da Camila, a gente está fazendo do jeito que a gente acha que as coisas devem ser feitas. E a gente está disposto a pagar o preço para isso. Então, se não der certo em algum aspecto, a Camila falou, a gente teve uma escola. Não sei se todo mundo conhece a história, a gente faliu a escola. A gente perdeu muito dinheiro e foi legal pra caramba. Eu faria de novo? Provavelmente. Eu faria de novo, Danida? Não, não faria. A gente está seguro, está tranquilo, a gente não vai falir de Eu também novo. não estou querendo falir a editora, tá? Só Não, pra não, ficar não, claro. mas o que eu quero é que você entendeu. Você entendeu? A gente não vai falir porque a gente está tendo sucesso, né, cara? Você vai lançar outros projetos incríveis. Mais uma coisa que eu sei de você. Você não vai abrir mão das suas convicções para fazer o negócio certo. E você é um bobo. Por isso que eu gosto de trabalhar com você. Por isso que é tão legal trabalhar com você. Porque E você é assim, tão bobo quanto eu. vocês devem ter notado que dentro da programação do dia de hoje tem 6 anúncios. Então, São 6 anúncios que só são possibilitados por conta de um projeto como esse. Imagina o que a gente poderia fazer se tivesse mais de um projeto como esse, assim. É impressionante, porque assim, se você for ver, dentro da bolha de quadrinhos, 1.500 cópias, foi o que a gente vendeu até o momento, isso é pouco. Mas assim, se você comparar com a leitura que as pessoas têm, e pegar do nicho de quadrinhos em específico, assim, a gente fez uma coisa que é muito grandiosa. Muito grandiosa. Provavelmente a gente foi um dos maiores lançamentos de quadrinho do ano passado. Isso é uma coisa que é uma conquista. Para uma editora que está completando um ano de vida, inclusive a gente preparou essa incrível ilustração aqui do Rodrigo mais uma vez. Olha só, Mila e Emílio aqui, junto com um monte de outros personagens que a gente vem construindo há bastante tempo. Nos orgulha muito, né, de ter um projeto desse. E é uma coisa que a gente vai continuar construindo. E agora eu vou quebrar uma mística sobre o quadrinho, tá? Parem as câmeras. A gente perguntou assim, por que crepioca? De onde vem crepioca? O filho, o Arthur, um beijo, filho. A gente sempre come crepioca de manhã. Fala, papai, o que é picoca? Aí eu falei, tá no quadrinho, já era. Quiser. é isso aí. É isso. Então foi por motivos pessoais, é isso. Pessoais. Então tá ótimo. Pessoais. Eu sou um militante pela crepioca. Perfeito. Tem a receita no final. Tem a receita no Tem a final, receita no final. Que é a que você faz. que é a que eu faço. Então é isso. Então Vamos abrir tá tudo perguntas? certo. Vocês querem abrir para perguntas? Tem perguntas ou a gente pode. Opa, não, tem a pergunta mais importante de ti. A crítica. É críticas depois. Se quiser. Vai lá. A moça da direita disse algo sobre uma continuação. Eu pensei que. Desculpa, tô nervoso. O quadrinho vai ter histórias individuais ou ele já foi planejado para ter vários volumes? E aí, gente? A gente pensou em algumas possibilidades. Eu vou responder para você muito honestamente. O Alexandre não quer que eu fale o que eu vou falar, mas eu vou falar porque foi você que perguntou, certo? É segredo É aqui. segredo, mas eu só estou falando para você. Então todo o resto tem que ignorar aquilo que vai ser falado, Cadê os advogados? tá? Então é segredo. Advogado ali. Quando a gente escreveu a história, a gente queria que a história acabasse. Então, se você já leu o quadrinho, então a história ela acaba. Ela tem o arco principal da história, ela acaba. Mas a gente já pensou em deixar alguns ganchos se a gente conseguisse fazer uma continuação. Então, a gente deixou uma parte da história aberta, os ganchinhos ali, porque a gente teria outras histórias para contar. Então, a partir do momento em que o projeto foi muito legal e a gente conseguiu que esse projeto fosse um sucesso, a gente já está planejando uma continuação. Então vai ter uma continuação nesse universo com esses personagens. E aí, certo? se você quiser ler e mandar pra gente a sua sugestão, quem sabe a gente não inclui É o que a na gente... história. Perfeito. Então eu vou escrever o nosso contato para você na hora que eu assinar o seu quadrinho. Se você tiver qualquer ideia de história, a gente te coloca e te dá os créditos. Não é só colocar, não. Então, se a ideia for boa, eu ainda falo que a ideia foi sua. A segunda coisa que a gente começou a pensar é que a gente gosta muito da personagem que é uma capivara. Muito. E aí a gente está pensando em fazer um spin-off só da capivara.
Seria uma história paralela, que a gente já tem umas ideias meio malucas assim na nossa cabeça, mas bem malucas mesmo, porque daí seria uma história exclusivamente da capivara, e aí a gente ainda vai pensar como vai fazer. Então, a nossa ideia aqui no primeiro semestre, a gente está trabalhando bastante nisso já, para a gente lançar o segundo número do Mila e Milho, já pensando no spin-off. Tem uma coisa que eu quero muito fazer, mas eu ainda não convenci o Alexandre direito, apesar dele estar convencido, mas eu ainda não convenci ele direito, é que a gente gosta muito de ciência. Muito. Eu e a Camila, a gente adora ciência. E o que a gente queria muito fazer era um livro de experimentos para você poder fazer na sua casa. A gente queria fazer um livro nesse universo em que tivesse uma série de pequenos experimentos que você ia poder fazer com seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua tia, com a sua avó, para você aprender como ciência funciona na sua casa. Então, respondendo com um monte de coisa, a gente tem todas essas ideias que a gente quer colocar no papel a partir do quadrinho. Isso vocês até podem observar no final do quadrinho, tem o Diário da Mila, Isso. que foi também brilhantemente ilustrado Pela pela Janis. E aí, Maravilhosa, linda. assim, fazendo um brainstorm aqui ao vivo, quem sabe não é essa estética que a gente vai usar para esse projeto. De Então, experimentos, vamos, era uma das ideias. até assim, a sua pergunta é excelente, que é o seguinte, depois que eu vi Hora de Aventura, você conhece Hora de Aventura? Mudou a minha construção de histórias. Tudo agora nas minhas construções eu penso em reinos, coisas temáticas, sabe? Então, assim, o Hora de Aventura ele é uma construção de uma história que permite você contar infinitas histórias. Então, assim, tudo vai depender de vocês, na verdade. Sim. Mas mais vocês incentivarem a gente a fazer mais quadrinhos, a gente tá aí para isso, para fazer quadrinho, né? Já vai treinando o braço aí. Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Não vale depois mandar as perguntas lá na live do Globalologia, hein? Agora. Não, Agora. vale a pena mandar na live, só que toma cuidado, porque da última vez que eu respondi eu fui processado. Então, quer dizer, não fui ainda. Não misture aros com bugares. Exato. Vai lá, toma. Só queria fazer mais uma última pergunta. Vocês disseram que tem um canal? Qual é o nome dele? Nós temos 2 canais. A gente tem um canal que é esse aqui, ó, chamado Blá Blá Logia. Um canal que eu e a Camila a gente faz conteúdo nós dois. E a gente fala muito sobre ciência e sobre política nesse canal. E aí depois nós temos um outro canal, que sou eu, a Camila, o Carlos Pirula, que está ali, acabou de chegar, e o Carlos Ruas. E a gente tem esse canal que é um canal de podcast. A gente faz entrevistas nesse canal e a gente também produz um conteúdo nosso. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre bicho, a gente fala muito sobre planta, a gente fala muito sobre as interações entre... A gente fala muita besteira também. Vou falar para você que a gente fala um monte de besteira lá também. Mas é legal, bastante, bastante. E a Camila tem que... Aí, assim, falei desses 2 canais. E aí, se vocês ainda não escutam, a Camila tem o melhor podcast, o melhor produto de todos, que é um podcast de áudio exclusivo, chamado Biologia em Meia Hora, que é um podcast exclusivo de biologia, que é muito, 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 muito legal. Se você ainda não conhece, escutem o Biologia em Meia Hora. Certo? De nada, querido, esqueci. Mais alguma pergunta? Alguém já conseguiu ler o quadrinho? Deu tempo? Olá. Vamos lá. Vocês falaram que é um quadrinho com temática de ciências, voltado para o infanto-juvenil, principalmente. Sei que quando eu estava na escola, eu achava um saco ler livro que era só teoria, 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 e não era algo que chamava atenção, não era algo que instiga a criança a querer aprender, muitas vezes. Vocês têm alguma vontade de levar esse conteúdo até para escolas, para virar um produto mesmo, para poder ensinar crianças? Porque eu acho que é algo muito interessante. Então, quadrinhos realmente é uma forma de ensino que, além de dar essa vontade da criança aprender, é uma ótima forma de ensino também. Vocês têm essa vontade também de levar o quadrinho para as escolas públicas ou etc? Acho que essa é uma resposta complexa, então, mais uma vez, eu vou me estender na minha resposta. Eu acho que assim, a gente está vivendo de novo num momento de disputa de espaços em escolas. Eu não sei se alguém aqui trabalha com educação ou entende como a educação funciona. Então a gente tem
grupos de extrema direita oferecendo material didático de graça para o Estado para colocar dentro das escolas. E é um material didático muito pesado, de uma qualidade muito complexa, de gente falando que, por exemplo, a escravidão foi boa para o escravizado dentro desse material. Então, é um espaço de disputa às escolas, é um espaço hoje. O seu conteúdo, a qualidade física é muito boa. E esse é o problema. É muito bem apresentado, é muito bonito, é chamativo. A qualidade da entrega, e aí a gente volta a falar do porquê que a gente está um pouquinho perdendo, é porque a quantidade de dinheiro envolvida ela é desproporcional. A gente não tem grana o suficiente para produzir com a qualidade suficiente para quebrar a bolha. Dito isso, é fundamental a gente ter bons materiais dentro das escolas. Então, é uma ideia que a gente já discutiu, só que é uma ideia de execução muito complicada. Então, conseguir colocar o material. A gente já pensou, por exemplo, nós somos de Paulínia, a gente é vizinho em Paulínia, em acessar a Secretaria de Educação de Paulínia para ver se a gente conseguia colocar o material lá. É uma ideia porque a gente entende que é esse ambiente de disputa que a gente tem que estar lá. Mas não é algo tão simples. Mas daí eu vou dar uma segunda parte da resposta para você. Eu acho que a questão de ciência e educação, né, que a gente vive no Brasil, ela não é ligada só à ciência e educação. Ela é uma questão educacional. E a questão educacional está principalmente, de novo, essa visão e das coisas que eu leio, ela está diretamente ligada ao objetivo do porquê a gente coloca uma criança na escola. Então, no final das contas, a escola ela é desenhada para duas coisas. Ela é desenhada para você pensar no vestibular lá na frente e em quem quer prestar vestibular. E ela é pensada principalmente quando a gente está falando de índices de medição de rendimento escolar das crianças. Por isso que, por exemplo, existe progressão continuada no Estado, e não é uma crítica à progressão continuada. A progressão continuada tem até uma razão de ser e ela pode ser interessante, mas a progressão continuada, do jeito que ela é usada, ela é muito pouco eficiente. Isso está ligado aos objetivos da escola. Então, quando eu coloco uma criança de 7 anos na escola, o raciocínio por trás dessa criança estar na escola não é educar essa criança em nada. Não é educar essa criança em ciência, em português e em matemática, é preparar ela para uma prova que ela vai fazer depois de 10 anos. Por isso que ciências, que na nossa visão é uma coisa muito legal, é chato na escola. Por isso que português é chato. Por isso que matemática é chato. E aí, depois que eu fiquei mais velho, com 35 anos, eu voltei a estudar matemática, e matemática é muito legal. Português é muito legal. Tudo é muito legal. Eu não gostava de física, e física é incrível. Por quê? Porque o tempo todo as pessoas estavam preocupadas se eu ia performar bem numa prova, pensando em outra prova. E não preocupado se eu sou um cidadão melhor, se aquilo vai ter vai fazer uma diferença na minha vida, ou simplesmente aprender uma coisa porque ela é divertida de aprender. Então, tem essa questão, tem essa disputa de material didático, mas eu acho que o problema educacional ele é mais, e eu acho que você tem essa consciência, ele é mais profundo do que meramente a gente ocupar o espaço usando um livro. A gente precisa entrar mais nessas engrenagens para conseguir fazer mudanças significativas. Vem aqui pegar o microfone para falar. Os personagens que estão na capa. Mila? Isso. Eu sou o Milho, mas me desenharam bem pouquinho na capa da Na segunda edição ele já vai estar. Esse aqui sou eu, mas eu não tô magrinho demais na capa, você não acha? Quer ver, ó? Vai ali. Eu não sou mais de gordão do que aqui, fala a verdade. Sim. Aí o Rodrigo me desenhou bem magrinho. Na verdade, você é o orc, né? Ou você é capivara também. Hoje. Não, mas na verdade essa é a Mila e aquele ali Sou eu. E aí? Mas a Mila aparece? Mais ou menos. O cabelo... Na próxima edição, vocês têm que convencer, manda bastante superchat, assim. Vocês não vão fazer cosplays de si mesmos, porra? Mas assim, eu acho que me desenharam magrinho demais, você não acha? Podia ser um pouquinho mais pequenininho. Sim. E a minha barba já foi dessa cor, mas ela não é mais. Esse homem é uma galinha? Um homem galinha? Esse é um homem galinha, ele é um orc, mas a melhor amiga dele é uma galinha. Se chama Dina. Chama Dina. Dina. E a melhor amiga dele é uma galinha.
Ela é muito importante. Eu tenho um brinquedo de dinossauro que se chama Tina. Se chama Tina. Você sabia que a alimentação de dinossauros? Eu não tô brincando, é sério. Galinhas, dinossauros passados se transformaram em animais parecidos com galinhas. É verdade. Não tô brincando. Imagina esse bicho bem grandão do tamanho de um tiranossauro. Não ia ser assustador? Então, é um tiranossauro. É verdade. É sério. Isso aqui é um dinossauro, praticamente. É verdade. Muito obrigado pela sua pergunta, ela foi maravilhosa, você é incrível. Mais alguém tem alguma pergunta? Lógico, por favor. Tava ligado. Eu acho que tava ligado. Bom, Aí. vocês têm alguma química de personagens definida assim, em termos de episódio ou continuações? Uma microsaguinha, uma coisa assim. Repete, por favor. Química de personagem, assim, não personagem, a estrutura é um episódio isolado? É um episódio isolado ou se a história vai continuar com os personagens? Se tem uma química bem definida nesse aqui, Ah, não, bem definido não. A gente é o tipo de roteirista que a gente chama de o jardineiro. A gente cria as personalidades, vai regando, vai vendo onde isso pode levar. Aí, cara, o verdadeiro arquiteto é lá do Game of Thrones, esses caras aí tem quadradinho, post-it, a gente não funciona desse jeito, não. Até porque, isso é uma coisa interessante, quando a gente tenta dar vida ao personagem, a gente às vezes vai colocando ele na situação, quando chega aquela situação, a gente fala, puta, esse personagem não faria isso. Então a gente vai ter que mudar uma série de coisas, porque a gente vai realmente tentando realmente trazer aquele personagem, uma identidade própria para os personagens. Quando a gente começou, a gente tinha 2 bichinhos, que era a Dina e a Gigi. E ao longo do desenvolvimento, a Gigi ganhou mais, como fala? Não, ela ganhou um destaque maior protagonismo do que a Dina. Quem sabe na próxima não é a Dina que vai ter mais, exceto aquele spin-off da Gigi. Mas assim, os base a gente mantém, né? A Mila Milho, a Gigi, a Dina. Agora os outros a gente não sabe se. Acho que a sua pergunta é legal porque a gente precisa contar outro contexto. Quando a gente lançou a campanha no Catarse, a gente colocou como meta mínima vender R$6.000 em quadrinho. E eu e a Camila, a gente tinha uma certeza, que a gente não ia vender R$6.000 em quadrinho. Então a gente nunca pensou em fazer uma... A gente deixou os cliffhangers para fazer uma continuação, mas a gente, num sonho muito distante. O que a gente falou para o Alexandre é assim, ó, cara, se vender 6 mil a gente está contente, se a gente arrebentar, a gente vai vender 30 mil. E aí a gente vai ter que sentar para fazer conta para ver se valeu a pena fazer ou não. Então a gente não estruturou tudo assim também, não pensou, agora que a gente está pensando, não, vamos fazer um spin-off, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque deu certo da primeira vez. Mas aí eu cheguei para o Alexandre e falei assim, ó, cara, a gente vai abrir campanha lá no Blá Blá meia-noite. Aí o Alexandre falou, cara, não faz isso porque não dá certo. A galera não vai estar lá meia-noite, vocês vão gastar energia à toa. Eu falei para ele, teimoso, né? Eu falei, eu quero fazer, eu quero abrir campanha meia-noite. E quem liberava a campanha era ele. Deu meia-noite, o Martito dormiu. Então ele não liberou a campanha. Então eu estava em live, coitado, meu filho pequeno em casa, ele estava dormindo. Aí eu liguei para ele e falei assim, Alexandre, pelo amor de Deus, tem 200 pessoas assistindo a gente à meia-noite, eu preciso que você libere a campanha. Ele, não, tô liberando. Talvez eu tenha falado uns palavrões, tá? É isso. E aí o que foi interessante dentro disso, por isso que a gente começou a ampliar as ideias, porque a gente conseguiu vender R$2.500 em quadrinho à meia-noite, da meia-noite a 1h da manhã. A gente acordou às 6 da manhã, a gente tinha vendido R$6.000 em quadrinho. A gente saiu de casa para ir para o Cauê às 10, tinha vendido R$10.000 em quadrinho. A gente andou 1 hora na estrada, chegou em Jundiaí, a gente tinha vendido R$20.000 em quadrinho e a gente saiu do Cauê e tinha vendido 40. No final da sexta-feira, a gente já tinha vendido R$60.000 em quadrinho. A gente não planejou nada porque a gente só tinha uma certeza que ia dar errado.
que a gente não ia conseguir fazer um projeto que fosse tão bem sucedido desse jeito. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque a gente sabe que é difícil. A gente foi um ponto fora da curva para um primeiro projeto. Então, a gente sabe que é difícil. E o segundo ponto é um segredo que a gente aprendeu na vida. Mantenha sua expectativa baixa. Porque quanto melhor você for, mais surpreso você vai ficar. Então, se eu falasse para o Alexandre, nossa, nós vamos vender 130 mil reais em quadrinho, e a gente vendesse 125, ele ia ficar decepcionado. Como eu falei para ele que a gente não ia vender nem 6 e a gente vendeu 125, ele só tinha espaço para ficar feliz. Então tem esse aspecto também. E desde então, meia-noite é o padrão de todas as... Exato, todos os lançamentos agora vão acontecer meia-noite. Mas talvez agora, ele falou esse negócio do jardineiro, e foi desse jeito que a gente criou mesmo, a gente consiga, a partir de agora, começar a fazer um planejamento com um pouquinho mais de pensar no futuro para onde a gente quer que essa história vá. A gente pensou numa história muito fechadinha, com alguns ganchinhos para o futuro, mas agora a gente se permite sonhar um pouquinho mais de para onde isso possível. Até uma coisa interessante sobre a construção do roteiro desse quadrinho é que a Camila e o Emílio escreveram um roteiro sem saber que estavam escrevendo um roteiro de quadrinhos. Eu estava vendo um vídeo, inclusive acho que foi no próprio 3 Elementos, né? Eles estavam falando sobre aposematismo. Eu falei, meu Deus, esse tema é muito interessante. Então a gente basicamente usou aquele pré-roteiro ali para desenvolver toda uma história que gira em torno de um conceito científico. Isso que é muito interessante. Todo o resto, óbvio, tem os subtextos que a gente insere no quadrinho, tem um monte de outros ganchos que a gente vai abrindo, mas a gente sempre coloca o tema, núcleo da história gira em torno desse conceito em específico que vocês vão descobrir lendo, e daí vai estar sabendo disso, vai ser muito legal, né? E esse daqui, ó? Esse daqui Sim. é ele, ó. Não é ele, não é? Que a cor da pele tá diferente. Ah, não, é que dá pra ver só o cabelo aqui, como ele tá de boné, você não consegue ver o cabelo dele. Ah, é diferente. É que ele tava de luva no dia que ele tava tirando a foto. Viu? Ele saiu na foto da capa. Ficou agora em todas as capas, em todos os quadrinhos ele tá na capa. Ele tá aqui, ó. Ele tá tirando foto. Mas sabe o que é engraçado? É que tinha alguém tirando foto dele, tirando foto. Oxi. Você viu? Incrível, não é? A gente contratou 2 fotógrafos esse dia aqui, um pra tirar foto. E tinha alguém desenhando tudo isso, né? O Rodrigo tava lá atrás dele. Ele aqui, ó, desenhando essa foto atrás. Entendeu? Respondi essa pergunta? Sim. Maravilha. É isso? É isso? Mais uma Por pergunta. favor. Não é isso, então. Se tem uma continuação, vai ter novos personagens? Se uma continuação, vão ser novos personagens? É, eu acho que assim, a Mila e o Emílio continuam. Faz sentido, né? A gente não pode escrever um quadrinho de Mila e Emílio sem a Mila e o Emílio. Mas, por exemplo, Pode também. Mas tem um personagem que aparece só no comecinho do quadrinho, quando você lê, você vai saber qual personagem é, que ele é muito importante da história do quadrinho, mas ele não participa do quadrinho inteiro. Ele aparece, acho que, nas 2 primeiras páginas. E eu acho que ele, por exemplo, é um personagem que pode ganhar muito mais relevância num próximo número do quadrinho, por exemplo. Então, eu acho que a história ela pode se desenvolver acrescentando outros personagens nesse mundo que a gente está criando. Mas acho que os personagens principais, eles provavelmente vão se manter. Então, Mila e Emílio, a Camila como a cientista principal da história, eles devem se manter na história do quadrinho. Aí depois as outras coisas... e a Gigi vai ter um papel muito importante nesse novo número que a gente vai lançar também. Então, acho que os personagens principais se mantêm. você tinha uma pergunta, dona Laura? Você faz depois dele, pode ser? O personagem que você mencionou nas 2 primeiras páginas seria o Sr. Eustácio? Esse Exatamente. Oi. Se tiver o continuamento, você vai colocar alguém que você conhece que ainda não tem ainda? Excelente. Tem um monte de adulto
pedindo para eu colocar uns amigos que trabalham comigo no quadrinho. Um monte de adulto que vem e fala assim, não vai ter o personagem do Pirula no seu quadrinho? Não vai ter o personagem do Carlos Ruas no seu quadrinho? Claro que não. Óbvio que não. Por que eu vou colocar o Pirula no meu quadrinho? Colocar o Carlos Ruas? Existe essa possibilidade, sim. Mas eu acho que vai ser, se acontecer, isso é uma coisa bem... Tem uma ideia quando você faz um produto como um quadrinho, um livro, que são surpresas escondidas, como se fossem ovos de Páscoa. Então, a ideia talvez seria eles não terem um protagonismo na história, mas lá no cantinho alguém vê alguém com uma monocelha ali no canto, lá no outro cantinho. É que assim, se vocês acompanham Star Wars, você sabe que essa ideia acaba sendo um pouco errada, né? Você vai inserindo aquilo ali, daí aquilo ali acaba virando uma coisa que não tem pé nem cabeça. Mas pode ser só um personagem lá no fundo, pode ser uma das pessoas que moram na vila, mas assim, a principal ideia é homenagear alguns amigos, mas de uma maneira bem escondidinha, assim, não ter esse protagonismo na história, certo? E quem que você queria que a gente colocasse no quadrinho? Quem que você imagina que a gente conheça, porque você conhece todo mundo que a gente conhece? Eu. Bom, agora eu entendi a sua pergunta, Ana Laura. Agora, sabe o que a gente faz? Lá no Ano Novo a gente negocia essa história de se você vai estar no quadrinho ou não. Mas eu acho que é um pedido muito pertinente da sua parte. A gente pode... Vamos conversar. Talvez se você me der uns 25 abraços assim, eu comece a considerar a hipótese de te colocar no quadrinho. 25 é muito? Tá, uns 24 então. Não, então tá bom. Mais alguém? Infelizmente, eu vou deixar um pouquinho sério. E eu falo para alguém que e se a criança não quer estudar, fazer? Vou obrigar ela? O que eu falo do quanto que é importante estudar? Para que serve? É assim, simples, mas explicar. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, é uma pergunta que eu e a Camila a gente tem feito muito para amigos nossos com filhos pequenos. Eu acho que é um raciocínio que todo adulto como a criança, como a gente convence a criança a estudar, como a gente explica para ela que é importante, para que serve aquilo. Eu acho que assim, a primeira pergunta que a gente faz para os pais das crianças, porque eu e a Camila a gente foi pai muito novo. A nossa filha já tem 22 anos, não preciso convencer ela mais de nada. Ela é uma adulta que tem a vida dela, que estuda o que ela gosta, que entende que estudar é importante. Então, essa é uma disputa que não existe mais, apesar de já ter existido. E eu acho que a pergunta que a gente tem feito muito para os pais dos nossos amigos que vêm com essa dúvida é por que você coloca uma criança na escola? E é uma coisa que ninguém nunca pensou. E eu consigo te dar uma resposta muito simples do porquê você coloca uma criança na escola. Você coloca uma criança na escola porque ela precisa ser transformada num trabalhador. Todo pai coloca a criança na escola pensando no futuro da criança, no futuro profissional. Então eu coloco meu filho na escola porque eu quero que ele estude na melhor escola possível, para que ele tenha o melhor ensino possível, para que depois ele entre na melhor faculdade possível e arrume o melhor emprego possível para conseguir aprender alguma coisa. Esse raciocínio do porquê que você coloca o seu filho na escola molda a escola do jeito que ela é. Então, lá na nossa escola, um dia, uma mãe chegou para mim e falou assim, minha filha está dando muito trabalho na escola. Minha filha de 8 anos, ela dá um trabalho absurdo na escola. Eu e a Camila, a gente falou assim, mas que tipo de trabalho que ela dá? Ela não para quieta, ela fica se mexendo o tempo todo, ela está dando muito trabalho. E eu sabia em que escola que ela estudava. Eu cheguei para a mãe e falei assim, antes da gente conversar sobre a sua filha, vamos fazer um experimento? Ela falou para mim, vamos. Eu falei, amanhã cedo você vai chegar às 7h15 da manhã aqui na minha escola, eu vou te dar 3 horas de aula sem parar, aí eu vou te dar um intervalo de 15 minutos, e daí depois eu vou te colocar sentada por mais 3 horas escutando aquilo que eu estou explicando, certo? E ela virou para mim, essa mãe virou para mim e falou assim, cara, isso é um absurdo, eu não vou aguentar isso. E aí eu falei para ela, é isso que você faz com a sua filha de 8 anos. Então, o grande problema que a gente tem é uma questão de
voltando àquilo que a gente estava conversando, por que a escola é do jeito que é? Isso também, não é a gente condenando ela e falando, você, mãe horrível. Não, é a gente, assim, pensando junto com ela. Uhum. Será que realmente é isso que a gente deveria fazer? Como que a gente vai conversar com a criança? Como a gente seria convencido disso? Porque não é brigando com a pessoa. A gente fez isso com a nossa filha. Se alguém perguntar para a Helena foi para uma escola que chegava às 7h10, 7h15 da manhã, saía meio-dia, 1h, e passava o dia inteiro sentado estudando. E aí acho que o erro que a gente comete, voltando para a sua pergunta, é que a gente pega um bicho, os bichos, a gente pega um bichinho, que o cérebro dele está em desenvolvimento e que é a coisa mais curiosa que existe no planeta. Não existe nenhum outro animal no planeta que é tão curioso quanto a gente quando a gente tem 7 anos de idade. Não existe. O cérebro dessa criança, ele quer aprender o tempo todo tudo que você colocar para ela. E aí eu crio um sistema em que a primeira coisa que eu faço é impedir essa criança de ser curiosa, de fazer perguntas. Eu obrigo ela a sempre me dar respostas certas, sendo que o que é uma resposta certa? Eu falo para ela que existe um caminho certo para resolver problemas, por mais que ela tenha chegado na resposta certa daquele problema. E aí eu falo, e aí a gente como sociedade, eu não estou falando com você, a gente fala, não, as crianças estão cada vez mais difíceis, é cada vez mais difícil ensinar as crianças. Porque eu criei um sistema em que realmente, desculpa, ir para a escola é um saco. Eu falava para os pais dos nossos alunos, e a gente só foi aprender isso mais velho, quando a Helena já era mais velha, que existem 2 lugares no mundo que você precisa pedir para ir ao banheiro. No presídio e na escola. E o que é mais importante é que na escola a professora pode falar que você não pode ir ao banheiro. Vocês já pensaram nisso? Então, e é fisiológico, você precisa ir ao banheiro. Então, voltando para a sua pergunta, cara, na minha visão de mundo, eu não preciso convencer a criança de nada. Ela está pronta para aprender. É nossa responsabilidade como adulto criar um ambiente que seja incrível o suficiente para que ela aprenda tudo que ela quiser aprender. Eu não posso limitar nada. Um ambiente motivador, divertido, atraente, colorido. E sabe o que é o pior? A gente sabe fazer isso. Sabe qual que é a solução para isso? É você aumentar o número de professores e diminuir o número de alunos. É você dar atenção para aquele macaquinho que está ali na sua frente, que é um outro macaquinho, que gosta de macaquinho e gosta de interagir. Esse é o segredo. A gente sabe disso. Então, a solução para o problema está dada. A gente tem, e isso não é o Emílio falando, é ciência falando. A gente tem N casos que mostram isso. Só que isso envolve mudar o que é escola, isso envolve a nossa visão de escola, isso envolve mudar por que você está colocando seu filho na escola. Isso envolve uma mudança tão complexa na sociedade que ela é difícil, ela é dolorida, ela custa muito caro. Só que a gente, um momento, vai ter que olhar para isso e falar, isso talvez seja a coisa mais importante que a gente deveria estar fazendo. 2, na verdade, né? A primeira é proteger o meio ambiente e a segunda, porque senão o mundo acaba, e a segunda é investir mais. E aqui eu não estou sendo piegas em investir em educação. É tomar uma decisão de sociedade para falar que educação é importante. Porque hoje não é. Hoje não é importante. A gente paga os menores salários para professor dos 20 países mais ricos do mundo. Os nossos professores são os professores que mais trabalham no mundo. Um professor do estado de São Paulo tem que dar 30 aulas por semana. Ele tem 700 alunos. Esse é o problema que a gente encontra na educação. Não é justo com a criança e não é justo com o professor. Então, a criança está lá para aprender. Deveria ser nossa obrigação criar mecanismos que façam com que a escola seja tão legal, mas tão legal, mas tão legal, que a criança pede para ir para a escola e não pede para ir embora da escola. Para a pergunta, então, eu vou largar para você. Enquanto isso, a gente faz livro, a gente faz quadrinho, a gente tenta ajudar os nossos amigos que estão na escola, a gente se dispõe a trabalhar junto, a gente motiva em casa, a gente como pai tem que ter essa obrigação de motivar em casa, como pai, como tio, como avô, como pai no sentido mais amplo. Não estou como responsável por aquela criança, em nenhum momento eu estou restringindo nada.
Então, acho que a gente tem que ter esse papel. Mas acho que, assim, só de você, só da gente, como a gente demorou muito. Eu falo disso como pai de uma mulher de 22 anos, de uma pessoa com 22 anos, que passou por um monte de processo. Até a gente entender o que era importante, demorou pra caramba. Ela tinha 15 anos quando um dia eu e a Camila a gente conversou e falou, calma aí, sobre o que é educação. E a gente mudou completamente como a gente lidava com a educação com a Helena. Mas por 15 anos ela sofreu na nossa mão muito, deu cobrar em relação à escola e tudo mais. Então acho que o que a gente pode fazer é isso. Sofre até hoje. O pai liga para ela na Finlândia para cobrar coisas que o pai nem sabe o que está acontecendo. Só que agora ela tem autonomia o suficiente para me mandar ficar quieto. E eu tenho que ter a humildade suficiente para entender que ela está certa e eu não. E não é fácil. Eu sou o pai dela. Eu me coloquei nesse papel de pai dela. E a primeira vez que ela me deu uma porrada, opa, calma aí, ela está certa e eu estou errado, não foi fácil para mim. São processos que aconteceram. Então, o que eu acho é isso. Assim, a gente... E tem como fazer. A gente fala muito isso. O pessoal da Soberana está ali atrás, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com eles. A gente tem que parar de achar que o nosso papel social é um papel que acontece de 2 em 2 anos quando a gente vai votar a urna. O nosso papel social é muito mais amplo do que isso. O meu papel social é ter essa conversa aqui com vocês. O meu papel social é participar da vida do município em que eu moro. É chegar para esse maluco. Ou ele chegou para mim, na verdade, e falou, vamos atrás de um vereador para colocar o quadrinho nas escolas. Esse é o nosso papel social. E daí a gente consegue tentar mudar um pouquinho daquela realidade que a gente está vendo. É a gente se propor aí para as escolas, falar com a molecada isso que a gente está falando agora. Por quê? Porque isso é o pouquinho que a gente consegue fazer. E aí muita gente fala para mim assim, cara, mas isso vai mudar o mundo? E aí as crianças têm que fechar o ouvido. Não importa se isso vai mudar o mundo. Não é sobre isso. Isso é o que eu consigo fazer dentro das limitações de quem eu sou como indivíduo. É o meu papel social. Se eu quiser fazer mais, eu preciso ocupar outros espaços que atinjam mais pessoas. Mas isso não me impede de ocupar espaços próximos de onde a gente está. Então eu dei uma resposta muito complexa em relação à sua pergunta, mas acho que a gente tem que ter cada vez mais essa consciência, assim. E que a escola é um saco mesmo, cara. É difícil ir para a escola. É depósito de criança ir para a escola. Não deveria ser assim. A gente poda a criatividade das nossas crianças quando a gente faz isso com elas. Isso é muito triste. Enfim. Oi? Então é isso. Certo, gente? Eu me estendo demais, desculpa. Esse foi um encerramento muito... Não, mas agora eu vou motivar, então. Eu vou motivar porque é o seguinte, assim, sabe? Isso que o Emílio falou significa o seguinte, a gente sempre é colocado no papel de não sujeito, de assim, a gente tem que ficar na nossa, daqui 4 anos a gente resolve, sendo que o problema é aqui, agora, todo dia, então assim, milite pelas coisas que você acredita. Assim, a gente já pensou, tá todo mundo pensando muito, agora está na hora da gente agir, vocês já devem saber de quem que é essa frase, né? E o seguinte, assim, a gente não precisa ser com esse quadrinho em específico, mas você tem um sobrinho na escola, indica um quadrinho, indica um livro, fala lá para a professora, já conhece isso aqui? Vamos falar disso? Sabe, a gente tem que agir mais, e a gente consegue agir de forma mais efetiva quando a gente está com outras pessoas. Por isso que a gente sempre fala para a gente se juntar às pessoas e realmente militar pelo que a gente acredita. Esse é o segredo. A gente está aqui militando agora pelo nosso quadrinho. Agora, como... Isso. Vai lá. É maravilhoso. São 2 perguntas que são mais ou menos uma pergunta. São assim. A primeira é que são anos escrevendo e dialogando dentro da academia, e a linguagem acadêmica ela não é usada em nenhum outro lugar sem ser na academia, mas também são anos dialogando sobre biologia com não biólogos, falando sobre ciências com não cientistas, mas o público infantil é um público
extremamente diferente. Eu queria saber como foi esse processo de escrevendo Bolsas da FAPESP para escrever um quadrinho infantil, e se um dia vocês encarariam um desafio para falar com alunos de ensino médio, Mila e Milho contra o vestibular. Fosse... Foi um desafio. Foi um desafio muito grande escrever. Mesmo quando a gente faz divulgação científica, é muito parecido com o que a gente fazia na academia. A gente já treina a fazer uma tradução, então nós estamos treinando essa tradução faz muito tempo, mas ela é uma tradução muito limitada. Escrever quadrinho para e isso é uma coisa muito, porque o quadrinho para criança era uma obrigatoriedade, assim. Quando a gente sentou no primeiro dia para a gente conversar, a primeira coisa que você discute é público-alvo, a gente falou, cara, a gente não quer fazer para pessoas de 25, 35 anos, porque essas pessoas eu já falo, não preciso falar mais. A gente quer fazer para criança. E isso só foi possível por causa do Alexandre, do Rodrigo e da Janice, porque eles permitiram da gente falar, cara, e se a gente falasse sobre isso, e aí eles conseguiram transformar essa linguagem em algo acessível, e essa é a maior dificuldade de fazer divulgação científica, sem acabar com a informação que estava lá. Uma criança que lê o quadrinho, de 8 anos, de 9 anos, ela vai aprender o que é aposematismo. Ela pode nunca mais lembrar dessa palavra na vida dela, porque a palavra é irrelevante. A palavra não importa. Mas ela vai aprender o que é aposematismo. Então, para a gente, foi um desafio enorme fazer isso. Sabe, eu vou te contar uma coisa. Diálogo. A gente nunca tinha escrito um diálogo na vida. Escrever diálogo é insuportável. É impossível escrever diálogo. Então, se não fossem eles, se não fosse o Alexandre de Guilherme, assim, ó, dá uma lida nesse diálogo aqui, traduziu aquilo que a gente queria dizer, a gente assim, caramba, traduziu, né? Dá para fazer desse jeito, que é muito difícil. Eu acho que se a gente tivesse um desenhista, um colorista e todos fossem biólogos, teria sido horrível. A gente não ia fazer essa tradução. E várias vezes a gente diminui um pouco o que é falar com criança. Falar com criança não é falar de um jeito bobo, é falar de um jeito um pouco mais simples. Então, quando eles fazem a tradução de um jeito que eles entendem, já é o suficiente para uma criança entender. Eu não preciso, sabe, fazer algo que pareça bobo. O infantilizar, realmente, nesse sentido, ele é pejorativo, ele é ruim. É lógico, aí a gente não usa uns palavrões, aí a gente não usa um vocabulário que talvez seja mais rebuscado, mas imagina assim, bióloga. O biólogo ele tem que entender física, química para entender biologia. Mas tem uma parte da física que eu não entendo absolutamente nada. Para alguém me explicar algo de física, a gente brinca, explique como se fosse para uma criança de 5 anos. Mas explica de um jeito simples que qualquer um vai entender. Eu acho que essa foi a grande coisa boa da união de pessoas tão diferentes, de áreas tão diferentes. A gente precisava ser capaz de explicar para eles. E eles também, já conhecendo o universo de quadrinho, de desenho, de como passar essas coisas, facilitaram muito o que a gente queria falar. Eu vou falar de aposematismo, de coloração conspícua. Para que a gente vai falar assim, se isso só faz sentido malemar num grupinho muito restrito dentro da biologia, não é nem a biologia toda. Se eu for falar com o geneticista, ele não sabe o que é isso. Mas eu acho que essa foi a mágica gostosa, de como a gente conseguiu. Não é uma coisa da Camila e do Emílio, é uma coisa do grupo. Sem esse grupo misto, não teria saído algo tão abrangente para o público. Uma coisa interessante que é o seguinte, quando a gente estava construindo esse quadrinho, meu filho ele tem 2 anos e meio agora. Você vai entendendo... Você vai entendendo como que funciona o início da linguagem, da introdução da linguagem verbal, né? Então, assim, outro dia meu filho perguntou para mim assim, papai, o que é algo? E, meu Deus, agora lascou. Então você começa a entender que
até a gente tem, dentro tanto do conhecimento da biologia quanto na linguagem do quadrinho, a gente tem um monte de pressupostos de linguagem que a gente já tem formatado, e muitas vezes esse pode ser o primeiro contato de uma criança, tanto com a biologia quanto com o quadrinho, né? Então eu não posso... A construção tem que ser diferente. A gente pensou nisso na estética do quadrinho. Então, se vocês repararem, o quadrinho tem uma estética que mistura uma fantasia medieval, mas ele tem muitos elementos steampunk. Porque o steampunk permite você colocar as vísceras dos aparatos tecnológicos, as mostras, que isso fica exposto, ajuda você a explicar, né? A explicar aqueles conceitos. Então, é sempre assim, né? Eu fiquei pensando, poxa, como que eu explico o que é algo para o meu filho? Então, é interessante você fazer esse raciocínio, né? O que você tem que imaginar da linguagem, da bagagem que a criança vai ter para você fazer com que ela entenda, né? Isso, mais alguma pergunta? Diga. Agora, como vocês sabem que a gente está na era da internet, né? Tudo é meio instagramável, a gente vai fazer assim, aquele... E vocês gostaram do dia de hoje? Foi tão natural. É que não foi o Emílio e a Camila, mas foram eles pedindo, vamos ver como que é. Não vou pedir. Eu vou dizer assim, antes eu pedi, eu vou agradecer demais por vocês estarem aqui. A gente veio de carro para cá falando que ninguém estaria aqui. Mais uma vez, como a gente não ia vender quadrinho, a gente tinha certeza que ninguém viria ver a gente. A sua mãe vinha. A gente pensou assim, pelo menos a família é grande, dá para tirar uma foto com a galera. Vai parecer cheio por causa da família. Mas valeu demais por vocês estarem aqui. Mas pra gente, é um projeto que a gente tem muito orgulho, como eu disse. A gente fala demais, por isso que a gente tem canal no YouTube. Desculpem se a gente é muito bom, né? Eu falei 2 horas sem parar e coloco a culpa nos outros. Mas obrigado por estarem aqui conosco. E é isso, nós vamos assinar os quadrinhos agora para quem quiser os nossos autógrafos, vamos tirar foto, vamos bater papo. Nós estamos aqui por vocês, tá bom? Valeu demais por estarem aqui e até os próximos papos. Falou!